Oi, aqui é a Thay do Live Bags e hoje eu sou a sua professora aqui na Casa de Palha Acessórios. Na aula de hoje nós vamos crochetar juntas a carteira Dani, lindíssima, que é essa carteira aqui super compacta, que cabe até em bolsas menores, tá? Tem toda aqui a parte interna forradinha, super linda. Vou mostrar mais de pertinho e mais detalhado para vocês todos os materiais utilizados. É uma peça super econômica, tá? Dá para você fazer aí com um rolo umas 3 peças, depender, claro, da tensão de ponto de cada uma. É ótimo para ter aquela opção de entrada mais em conta para suas clientes, né? Ou até mesmo para você fazer para se presentear quem você gosta. É uma peça super rápida e tem um custo-benefício excelente, certo? Ah, e vou deixar aqui também o meu Instagram. Não esqueça de me seguir lá no Instagram do Live Bags, que por lá eu sempre passo várias dicas, aulas e receitas maravilhosas para vocês. E também seguir o canal aqui da Casa de Palha, né? Se inscrever, seguir lá no Instagram, certo? Então, bora lá, vamos começar a nossa aula. Bom, meninas, então vamos para a lista de materiais. Aqui em minhas mãos eu tenho 2 opções de cor da base de carteira lá da Casa de Palha Acessórios, tá? Mas tem uma outra cor, eu não tenho aqui para mostrar para vocês no momento, mas tem também a caramelo. Tem essa daqui, que é a café, ela é super linda, tá? Que foi a cor que nós vamos utilizar em aula. E também tem aqui a preta. E como eu já falei para vocês, tem a caramelo também, tá? Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas tem 3 opções de cores bem bacana para você utilizar. Lembrando que essa carteira, ela é toda forrada pela parte interna de cada bolsinho aqui, ó. Certo? Aqui também, nessa parte aqui também, tá? Ela é uma carteira bem slim, um tamanho excelente para você utilizar aí em até mesmo bolsas menores. A parte de trás dela é dessa forma. Reparem que não mostra aqui, ó, tá? O fechinho, certo? Então, por mais que essa parte, claro, fique escondidinha, mas vocês podem reparar todo o acabamento, né? E detalhe da peça, costura, uma peça assim perfeita. Eu sou suspeita em falar, né? Porque ficou lindíssima demais. E esse é o acessório principal da nossa peça, certo? Após você escolher a cor que você vai querer utilizar, então vamos agora para os próximos materiais da nossa carteira. Nós vamos utilizar em aula o fio de malha da Morino Fios de 26 milímetros. Nós vamos utilizar aproximadamente 135 gramas, ou seja, super econômico. Dá praticamente para você fazer aqui 3 carteiras, tá? Com um rolo, ok? Depende, claro, da tensão de ponto de cada um. Então, é uma opção bem legal. A cor que eu utilizei em aula com vocês ali é a cor rosada, tá? Mas quis trazer aqui um rolinho fechado para mostrar para vocês como ele é, caso você ainda não conheça o fio da Morino, que é maravilhoso. E essa daqui é a cor Off-White, certo? Para esse fio, então, utilizei a agulha número 5, tá? Que é a Tulip Red, que você também encontra no site da Casa de Palha. E você pode utilizar aí outra numeração que você goste e tenha costume de utilizar com fio de 26 milímetros, certo? Quis trazer também essa opção de substituição, caso você queira. Você pode fazer com o Alure de 8 milímetros, que é um fio de poliéster também, caso você queira fazer com outro fio. Essa é a carteira maravilhosa que nós vamos crochetar juntas em aula. A lista de materiais são essas. É uma carteira super econômica, como vocês podem ver. Basta aqui o fio, a base de carteira e pronto, certo? Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá, então, começar a nossa aula. Peguei aqui a nossa base, tá? De carteira lá da Casa de Palha Acessórios, como eu já passei para vocês todas as informações. Peguei aqui minha agulha número 5 e nós vamos começar aqui a fazer o acabamento da carteira, tá? Eu vou começar aqui, ó, entre esses 3 pontinhos, no pontinho do meio. Vou pegar aqui o nosso fio. Conselho aí, dica, né, para vocês: estiquem
o fio para ficar bem boleadinho, tá? Para ficar bem mais bonito o acabamento aí da sua peça. Deixa um pedacinho aqui, uns 10 centímetros inicial. Puxa. Ó, a altura. Pega o fio que vem do rolo e fecha aqui seu ponto, certo? Próximo, ó. Altura. Fecha. Próximo. Altura. Fecha. Aqui nós vamos contornar ela toda no ponto baixo. 1 para 1. Exceto os da quina ali, que nós vamos colocar 2 dentro, tá? Ó. Dessa forma aqui. Então, nós vamos contornando ela todinha aqui no baixo, né? Sempre confundo na hora de falar baixo, baixíssimo, no baixo. Ó, chegamos nesse aqui de quina. Aqui nós vamos colocar 2 pontinhos. Então, é 1. E aí, você já vira aqui, coloca mais 1. Então, ficou 2 pontinhos, certo? E agora, nós vamos continuar aqui na base por completo, fazendo um pontinho em cada, até chegar ali na próxima quina, tá? Bem tranquilo. Vai sempre moldando, ajeitando, ó, e vai ficando assim. Esse buraquinho ele é menor da carteira, que é para fios mais finos. Por isso que eu aconselho vocês a fazerem, se for fazer aqui com fio de malha igual eu tô fazendo, com fio fino, fio de 25, 26, tá? O de 36, ele acaba sendo muito grosso aqui para esses buraquinhos e a carteira fica mais grosseira, não aconselho, tá? Ó, chegamos aqui no buraquinho de quina. 2 buraquinhos, 2 pontinhos dentro do mesmo buraco. Sempre vai virando seu fio, para não trabalhar com ele torcido. E aí, aqui nós seguimos, então, 1 para 1. Vai sempre moldando, ajustando, ó, e aí vai ficando assim. Então, eu vou seguir aqui, tá? Vou contornar a carteira todinha e volto aqui no final para mostrar como que nós vamos dar sequência. Aqui no último, então, ó, você vai fazer o último pontinho, tá? Ok? Aí você vem, corta. Essa parte é bem tranquila. E aí, na primeira correntinha que tá deitada, você vai colocar aqui sua agulha por baixo. Vai levar essa laçada aqui pra trás. Ó, puxa pra juntar. Pela parte de trás, ó, você vai pegar nessas 2 laçadas do último ponto que você fez. Pega aqui, ó, vai sair bem na parte do meio, tá vendo? Laça e traz ele pra frente, tá? Aí ajusta aqui, ó, os pontos pra ficarem todos iguais e ficar o fechamento, ó, perfeito, tá vendo? Depois você vem aqui nessas quinas, ó, moldando. E olha como ficou bonita esse acabamento, ficou bem lindo, né? Aqui, o que você faz, ó? Um lacinho, não aperta, senão você vai puxar aqui, ó, o ponto da frente. E agora você faz mais um nozinho. Aí, esse você já pode apertar um pouquinho mais, tá? Se quiser, pode fazer até um outro. Ó, vamos fazer mais outro aqui. E aperta bem. Aí você corta bem rente, porque isso aqui vai ficar na parte de dentro da carteira. Não vai aparecer esse nozinho, tá? Ó, fica assim. Vai ficar escondido com a trama que nós vamos crochetar aqui
e depois costurar uma parte na outra. Então, ficou dessa forma aqui, tá? Deixa eu passar a medida para vocês com o acabamento. Ó, fica aproximadamente 22 centímetros e meio, deixa eu ver. Isso, 22,5 por 14, tá? Então, agora nós vamos crochetar a parte de trás aqui, que é o acabamento da nossa carteira, para depois costurar uma parte na outra. Então, vamos lá, meninas. Nós vamos começar aqui, então, com um nozinho, tá? E nós vamos fazer 13 correntinhas, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, fizemos 13 correntinhas. Nós vamos retornar nessas correntinhas fazendo ponto baixo. Então, essa primeira não, porque ela já tem um fio aqui dentro, ó, a partir da próxima. Ó. Ponto baixo. Ponto baixo. Ó. Ponto baixo. E vai ajeitando aqui, ó, tá? E você vai fazer até o último aqui, nós vamos fazer até o último. Ponto baixo. Ponto baixo. Certo? E vai ficando assim. Nós vamos fazer até o último. Tomem cuidado para não confundir com o nozinho. O nozinho nós não vamos fazer nada no nó, nesse nó aqui, ó. Tem que ter 12 pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse nozinho eu gosto de desfazer, tá? Pra não ficar essa coisa aqui grosseira. Então, eu sempre desfaço e diminuo aqui, ó. Dou uma puxada, tá vendo? E aí já fecha esse início. Então, depois de fazer aqui os 12 pontinhos, nós vamos subir uma correntinha, que é a correntinha de virada, nós vamos virar aqui, nós vamos trabalhar entre um ponto e outro aqui, ó, embaixo das correntinhas, tá? E aqui desse lado, o que que nós vamos fazer? Você vai laçar aqui, ó, sua agulha de trás pra frente, laçou. Vai entrar aqui nesse buraquinho embaixo dessa correntinha aqui, tá? Não é embaixo dessa primeira correntinha, da segunda, entre um ponto e outro, certo? Laçou, ficou com 3. Nós vamos passar essa laçada por baixo dessas duas, ó. Passa essa por baixo das duas. Ficou dessa forma. De novo, ó. Importante, o seu fio sempre tá reto, porque se não ficar reto, não vai ficar com resultado bonito. Então, ó, fio retinho, laça de trás pra frente. Vem aqui entre um ponto e outro, coloca a agulha, laça a altura. Passa essa laçada por dentro dessas duas. Então, ó, laça e fecha. E aí vai ajeitando aqui, ó. De novo, ó, laça, aqui, laça, ficou 3. Essa terceira por baixo dessas duas. E aqui nós vamos repetir até o final, ó. Laça, ficou com 3, passa por dentro das duas. Sempre ajeitando o fio para ele ficar esse lado aqui, ó, direito para frente, tá? Ó, laça, ficou com 3, passa aqui por dentro das duas. Laça, ficou com 3, passa por dentro das duas. Então, quando nós estivermos desse lado, do lado avesso da peça, ó, do lado avesso, sempre vai ser esse ponto. Vai sempre ser um ponto de baixo e o outro desse trabalhado, tá? Lembra sempre de ter o capricho de ir sempre direcionando o fio, ó, retinho, porque o resultado vale muito a pena.
Eu vou virar depois a parte da frente para mostrar para vocês o resultado como tá ficando. Então, é bem tranquilo. Tá vendo aqui que o fio quis enrolar? Ó? Volta e desenrola. E aí sim passa para cá. De novo. Ó. E ainda tem um pontinho aqui, ó. Tá vendo que ainda tem uma correntinha? Tem que fazer sempre até o final, tá? Ó. Laça de trás pra frente. Pega aqui na correntinha. Passa a altura. Esse por baixo desse. E aqui, pra finalizar, sobe uma correntinha. Sempre vai ter uma correntinha de virada para nós virarmos o trabalho. E olha só o resultado que fica aqui na parte da frente, o ponto. Esse ponto fica muito lindo, tá vendo? E você fazendo sempre o fio certinho, ó, o acabamento que dá. Porque se ele ficar torto, ele fica super estranho, tá? Então, ó, de novo aqui nós vamos voltar agora pro ponto baixo. Nós vamos sempre intercalando. Então, prestem bem atenção, ó. Não é embaixo dessa correntinha aqui que já tá com uma laçada. Aqui tá com uma laçada, tá vendo? É na próxima. Então, onde tem esse primeiro buraquinho aqui, ó. Primeiro buraquinho. Passa por baixo dele, a altura. Fecha ponto baixo. Ó. Por baixo da correntinha. E sempre ajeitando o fio. Altura. Ponto baixo. Ó. E aí nós vamos seguindo com ponto baixo até o final, tá vendo? Sempre pegando embaixo de cada correntinha. E vai ficando assim, ó, o resultado. Chegando aqui no final, ó, sempre até a última correntinha. Faz o último ponto, sobe uma correntinha, que é a correntinha da virada. Ó, tá vendo como é que ficou? Agora nós vamos virar e fazer agora aquele outro ponto, que é o ponto trabalhado, tá? Vai distorcendo aqui teu fio, ó, desde o primeiro já laça, de trás pra frente, vem aqui, ó, entre a primeira e a segundo pontinho, certo? Tá com 3, pega essa terceira e passa por dentro das outras duas. Laça por baixo, ficou com 3, passa aqui. E aí é só a repetição, tá? Agora é esse padrão, um de ponto baixo e um de ponto trabalhado. Lembrando sempre da correntinha no final de cada carreira para fazer, né, a virada. E sempre de manter o fio reto para o resultado ficar bonito da sua peça, certo? Então, nós vamos assim até o final e o nosso trabalho vai ficando dessa forma. Dica, ó, deixa eu já dar essa dica para vocês. Tá vendo que aqui, o que você faz? Já vai ajeitando, se ficar do lado errado, já passa a sua agulha aqui, ó, por baixo e vai arrumando ponto para ele ficar sempre o mais retinho e harmônico possível. Aqui a mesma coisa, ó. Tá vendo? E aí vai ficando dessa forma. E nós vamos seguindo. Nós vamos fazer aqui no total 20 carreiras, tá? Então nós estamos na terceira, nós vamos fazer 20 no total. Vou finalizar essa daqui com vocês para mostrar ali a subida da próxima. Sempre ajeitando aqui o fio, ó. A parte que nós precisamos ter mais cuidado é na questão, né, sempre tá o fio certinho.
Mas é bem tranquilo, é bem gostoso esse ponto de fazer. Ele fica um resultado bem bonito. Ó, até o último sempre, tá? Aí passa aqui. E laça pra fazer uma correntinha da virada. Virou o trabalho, ó. Aqui já vai sempre arrumando, ajeitando, porque se tiver algum ponto que não dê pra arrumar depois de finalizado, é bom que você já desfaz e já volta na carreira ali no ponto necessário. Então sempre vai arrumando ele assim quando finaliza a carreira, para deixar eles todos harmônicos e bem bonitos. Tá? Ó. E vai ficando assim. Coloca a agulha aqui de volta. E aí volta aqui pro ponto baixo. Ó, ponto baixo, ponto baixo. E aí nós vamos seguindo com ele até o final e depois vira o trabalho. E assim nós vamos, ó, certo? Então, daqui pra frente é só repetição. Uma de ponto baixo, uma de trabalhado, uma de baixo, uma trabalhada, uma baixo, uma trabalhada, e nós vamos fazer no total 20 carreiras, tá? Vou adiantar aqui e venho mostrar para vocês, já com as 20 carreiras, passar as medidas, para nós continuarmos a produção da nossa carteira. Subi aqui então, tá? O total de 20 carreiras, certo? Da primeira até a última 20 carreiras. E aqui, ó, nós vamos parar nessa carreira aqui de ponto trabalhado, tá? A 20ª dá bem aqui no ponto trabalhado, certo? Deixa eu passar a medida aqui para vocês também. A altura de 20 centímetros, tá? Ó, a altura aqui de 20 centímetros por 12. Por 12 aqui, ó. 12, 12,5, ok? E agora nós vamos fazer o acabamento dessa parte de cima da nossa carteira. Então vamos lá, vamos fazer juntas. Ó. Aqui, quando finaliza, para desse lado aqui, certo? Ó, para assim. Aí vai subir aqui e fazer uma correntinha. Que é aquela correntinha de virada, nós vamos virar o nosso trabalho, ok? E nós vamos fazer aqui, ó, como se fosse uma próxima carreira, de ponto baixo, tá? Entre uma correntinha e outra aqui, nós vamos fazendo aqui, ó, o ponto baixo. Mas, na verdade, essa carreira já é a nossa carreira aqui de virada, de acabamento. Então, nós vamos fazendo até aqui o final, ó, até a última, tá? A última tá aqui escondidinha, ó. E aqui nós vamos fazer 2 pontinhos. Então, nós fizemos um, vamos fazer mais um no mesmo buraquinho, tá? Que é o ponto de curva aqui, de virada, certo? Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, desse lado para fazer o acabamento. Aí aqui desse lado, prestem muita atenção. Nós vamos pegar aqui, ó, tá vendo essa laçadinha que tem uma em cima, outra embaixo, uma em cima, outra embaixo. Quando for em cima, você vai pegar a laçadinha, puxa e você vai fechar a ponto baixíssimo. Baixíssimo. Nessa daqui do lado, ó, você vai encaixar bem aqui a agulha, ó. Bem aqui, e você vai fazer ponto baixo. Ó, altura, fecha ponto baixo. Essa do lado aqui, ó, tá vendo? Baixíssima. Essa daqui, ponto baixo. Do lado, ó, baixíssimo. E vai sempre ajeitando aqui a carteira. O do lado aqui,
ponto baixo, baixíssimo, ponto baixo, tá? Vai sempre ajeitando aqui seu fio, não trabalha com ele torto. Ó, baixíssimo, ponto baixo, baixíssimo, ó, ponto baixo. E assim nós vamos fazer até, ó, vai ficando assim, tá vendo? Nós vamos fazer aqui até esse penúltimo. O último nós vamos fazer juntas. Chegamos aqui, então, no último, ó. Esse último, penúltimo que nós fizemos foi baixíssimo. Aqui, então, seria ponto baixo. E como é o ponto de curva, nós vamos fazer 2. Então, 1, aí você já vai virando seu trabalho aqui, vai encaixando o ponto no lugar certo, ó. E 2, certo? Aí fizemos aqui, ó, 1 e 2, certo? Aqui, ó, prestem bem atenção. Deixa esse fio pra cá, depois a gente arremata. É a partir do próximo ponto aqui, ó, tá vendo? Esse próximo ponto, você vai pegar bem aqui, ó, em cima dele e fazer baixíssimo. Próximo, ó. Tá vendo um Vzinho ao contrário? Em cima dele, ó. Baixíssimo. E aí você vai com baixíssimo até o penúltimo ponto. Então, ó. Caminhando com baixíssimo até o penúltimo, tá? Vai distorcendo aqui o fio. Fizemos aqui até o penúltimo. Aqui, ó, você vem sempre ajeitando e moldando a peça dessa forma. Nesse último aqui, em vez de você pegar aqui, ó, que é o último ponto, tá vendo? Que tem. Nós não vamos pegar nele aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos desse lado aqui. Então, você vai pegar aqui, ó. Tá vendo aqui que tem um ponto? E aqui do lado tem outro, ó. Então, tem entre um pontinho e outro aqui, ó. Você vai colocar sua agulha bem aqui. Tá vendo? Ó, tem um ponto aqui e um escondidinho aqui. Você vai colocar sua agulha aqui. Você vai aumentar e fazer ponto baixo. E já vai virando aqui, ó. Ponto baixo. E aí já vai ajeitando. E aí fica dessa forma aqui, ó. Essa lateral. Então, aqui nós fizemos os 2 pontos, nós vamos virar a nossa base, certo? Já vai ter essa perninha aqui, ó. Você vai pegar aqui nessa perninha, puxa e vai fazer baixíssimo. Aonde tá esse nozinho aqui, ó, você vai encaixar a sua agulha, vai fazer ponto baixo. E vai sempre ajeitando aqui, ó. Perninha, baixíssimo. Onde tem um nozinho aqui, ó, embaixo, ponto baixo. Do lado, baixíssimo, nozinho embaixo, ponto baixo. Vai sempre moldando, ó. Baixíssimo, ponto baixo, baixíssimo, ponto baixo. Baixíssimo, ponto baixo, baixíssimo e ponto baixo. E estamos chegando aqui no final, baixíssimo, ponto baixo, baixíssimo, ponto baixo, ó, está ficando assim. Aqui, baixíssimo, ó, certo?
E aqui lembra que nós fizemos um aqui? Nós vamos colocar outro. Então, ó, nesse buraquinho, vai fazer aqui, ponto baixo, certo? Então, nós colocamos outro ponto aqui, ok? Agora aqui, a gente vai colocar a nossa base numa mesa, vai moldando ela para ela ficar bem direitinho. E a nossa base, ó, com acabamento, fica dessa forma aqui, certo? Agora nós vamos juntar essa parte, isso aqui por enquanto você deixa assim, porque nós vamos juntar essa parte aqui com a parte da carteira que nós fizemos já aquele outro acabamento. Então aqui nós vamos pegar nossas duas partes, tá? Que nós finalizamos a parte de cima e essa que nós já tínhamos crochetado, certo? Aqui, ó, nós vamos virar essa parte, né, de dentro da carteira para baixo. Nós vamos colocar essa parte em cima, certo? Essa parte de cima sua, se tiver alguns milímetros, ó, tá vendo? Tá, alguns milímetros menor do que a parte de baixo, não tem problema, é assim mesmo. Você fazendo a numeração de carreiras, tudo certinho, igual eu aqui, fica tranquila que depois de costurar dá tudo certo, tá? Agora, nós paramos aqui nessa parte. Nós vamos deixar o nosso fio pra cá, ó, pra fora, tá? Você vai pegar, ó, tá vendo? Essa primeira laçadinha, depois desse pontinho que nós finalizamos, essa primeira laçada, ó, bem aqui. E a primeira laçada desse lado aqui também, ó. Se você olhar aqui, vai ser bem depois do aumento, ó. Tem esses dois pontinhos, né, que é um aumento de virada, ó, vai ser em cima dele, tá? Do segundo aumento, né, do segundo ponto, antes de iniciar as carreiras aqui, os pontinhos sozinhos. Então, se você olhar de assim, ó, seu primeiro daqui e o primeiro daqui, ó. Seu fio tá aqui pra fora, ó, você vai laçar, passa, fecha com baixíssimo. Então, ó, sempre pegando só a laçadinha de cima e a laçadinha de cima do de trás, ó. Puxa, altura, baixíssimo. Aqui a mesma coisa, ó. Reparem que eu sempre, quando eu puxo, eu dou uma altura, aí sim eu levo pra laçada que tá na agulha, tá? Pra ficar bem bonito, pra não ficar repuxando aqui na hora da costura. Então, ó, sempre o da frente e a perninha de trás, ó. A da frente e a perninha de trás. Tá, ó, da frente, de trás. E nós vamos fazer isso inteirinho, ó. Na frente e de trás. Na frente e de trás. Ó. Toma muito cuidado para não pular nenhum ponto, nem na parte da frente, nem na parte de trás, senão vai dar errado aí. Ó. E aí chegamos aqui, ó, na virada, tá vendo? Pega aqui e o respectivo na parte de trás aqui. E vai virando sua carteira e fazendo o contorno aqui dela. Certo? Ó, esse e esse. Esse e esse. Esse e esse. Esse e esse. E assim nós vamos fazendo ele todo. Tá vendo que ela vai fazendo assim, ó? Você, se quiser, vai parando, vai ajustando, ó, pra ela ficar bem maravilhosa, tá? E vai continuando aí, ó.
Tá vendo que nós estamos chegando aqui na nossa virada, nos nossos 2 pontinhos, e tem um ponto aqui ainda? E aí eu vou virar aqui para mostrar para vocês. Desse outro lado da carteira não tem mais nenhum pontinho, ó, antes da virada, porque a virada tá aqui, tá vendo? E o ponto anterior já está sendo utilizado, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui nesse momento? Se o seu tiver certinho, ótimo. Pode continuar costurando um a um. Se o seu tiver, porque as quinas sempre tem que bater. Então, quina daqui, ó, tem que sempre costurar com a quina daqui. Como aqui, antes da quina, tem ainda um pontinho sobrando, o que nós vamos fazer? Só vamos pegar aqui, ó, na de cima, não vai pegar na de baixo. Só na de cima, nesse momento, você vai fazer um ponto fantasia, vamos dizer aqui, tá? E agora sim nós vamos retornar, ó, pegando nos respectivos, tá vendo? No aumento aqui e aumento. E aí sim nós vamos voltar costurando, ó, na curvinha aqui e no da curva aqui. Porque essa curva ela sempre tem que bater, tá? Se a sua estiver batendo e não tiver nenhum ponto aí a mais, só seguir. Se tiver, faz igual eu fiz aqui, com um pontinho fake, que não tem problema nenhum. Agora que antes de nós fecharmos a carteira, né, desse lado, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a etiqueta, caso você vá colocar a sua etiqueta, e também fazer o arremate aqui desse fio antes de crochetar. Se você quiser fazer até antes de começar a costurar tudo aqui, pode fazer, não tem problema, tá? Ó, vou puxar aqui essa laçada. Vou esconder aqui esse fio por baixo desses aqui. Tá? Aquele fio inicial. Ó, conduzi ele aqui. Aí eu venho com uma cola. Dou uma puxadinha aqui, toma cuidado para não colocar muito, para não passar pelo lado da frente e manchar sua carteira, tá? Ó, aperta aqui um pouquinho e corta o rente aqui, tá? Ó. E pronto. Agora eu vou colocar a etiqueta para continuar a costura. Ó. Certo? Já tá aqui. E agora é só continuar a costura. Vamos lá. Ó, na da frente, certo? Na de trás. Na da frente, na de trás. E vai ajeitando aqui, ó, a carteira. Na frente, na de trás. Ó, não deixa o seu fio ficar aberto assim. Se ficar abertinho, você volta e refaz o ponto. Então, aqui e aqui. Certo? Toma cuidado, ó, que desse lado, tá vendo? Que tem como se fosse um ponto duplo, que é do acabamento. É nesse daqui da frente, não é no de trás, tá? Que a gente pega. Então, ó, pega aqui e lá no da base. Ó, no da frente, lá no de trás da base. No da frente e nesse. Certo? Vai mandando aqui, ó. E vai seguindo na carteira aqui toda. Vamos ver se aqui, ó, vai dar certinho. Tá vendo? Não sobrou e nem faltou nenhum pontinho de nenhum lado. Fechou aqui, que chegou na quina, ó, na virada. E atrás chegou na virada também. Então, aqui desse lado não precisa de nenhum ajuste,
de nenhum ponto fake, vamos dizer assim. Tá? Ó. Aqui e aqui. Tá? E aí você vai acomodando aqui e vai seguindo. Ó. Aqui e aqui. Um para um. Até o final. Tá? E eu vou ficando, ó, dessa forma a costura. Então, vou seguir aqui até o final e volto para fazermos o fechamento juntas. Chegando aqui, ó, então, nos dois últimos pontos. Desse lado não precisou fazer aquele pontinho fake, tá? Ó. Esse primeiro já é aquele primeiro ponto que nós começamos a costura, tá vendo? Ó, ele aqui, certo? Então, aqui, o que você faz? Corta aqui o fio, um pedaço, tá vendo? Deixa uns 15 centímetros, mais ou menos. Puxa esse fio todo pra frente, tá? Vou passar por cima desse primeiro, por cima dele. Então, ó, tá vendo que tem um primeiro aqui? Nós vamos pegar no segundo. A primeira correntinha, ó, nós vamos pegar na segunda. Você vai passar esse fio pra cá, ó. Certo? Agora nós vamos voltar com esse fio pra cá, assim, ó. Então, você vai pegar, ó, prestem bem atenção nessa parte. Tá vendo esse ponto aqui? Ó. Segue ele aqui, ó, até aqui. Ó, todos os que estão atrás desse ponto, que só tá com uma perninha, tá vendo? Onde eu passei a agulha? Ó. Precisa parar bem no meio desse ponto aqui, onde só tá com uma perninha, pra puxar essa perninha aqui pra trás. Ó. E aí, claro, você não vai deixar assim, você vai ajeitar, diminuir, moldar pra ficar igual aos outros, tá? E aí ficar imperceptível aqui. E aí você ajeita aqui pra ficar bem bonito. Ó. Certo? E aí você vem moldando a sua carteira, ó. Moldando a parte de cima do crochê e se adequando à parte de baixo. E aí ficou assim, ó. Olha como ficou linda a carteira. Vendo? Lindíssima, bem tranquila de fazer. Aí essa parte aqui, o que nós vamos fazer? Vou até pegar uma agulha mais fina aqui, pra me ajudar. Ó, uma agulha assim que não tenha cabinho, que é melhor. Pela parte de dentro aqui, ó. Você vem, encaixa a sua agulha por dentro, tá? Não pode aparecer nem desse lado, nem desse, ó. Coloquei a agulha aqui, uma distância. Tá vendo? Vou puxar no da frente. Ó, no buraquinho da frente. Então, nesse buraquinho eu vou puxar nesse. Ó. Puxo ele pra cá. Certo? Ó. Aí eu venho aqui, puxo uma laçada lá de dentro. Tem que ser lá de dentro mesmo, tá? Qualquer laçadinha lá de dentro. Ó, tá vendo? Puxei lá de dentro a laçada. Pego aqui, ó, passo. Só que não passo todo, deixo aqui como se fosse um pontinho, ó, pra eu fazer um nó. Tá vendo? Puxo, fazer um nó. Aí faço outro nó em cima desse nó. Ó. Agora manualmente, vamos dizer assim. Faço outro nó rente a esse outro nozinho aqui, ó. Toma cuidado porque não pode ser pra cima, tem que ser em cima desse nó aqui. Ó, tá vendo? Com um nozinho atrás do outro. Agora eu pego a minha outra agulha aqui ainda. Ó.
enfio ela aqui por dentro da carteira. Agora eu puxo no mesmo buraquinho onde tá esse nó, ó. O nó tá aqui, coloco a minha agulha aqui, puxo esse fio pra cá, não pode perder ele, tá? Não pode perder o fio de jeito nenhum, se perder, volta. Puxa de novo. Nesse momento não pode perder o fio, porque tem porquê, vocês vão entender, ó. Não perdi, tá vendo? Ai, tá, mas vai ficar esse nó horroroso aqui na carteira? Claro que não. Por que que não pode perder aqui esse fio? Porque, ó, só puxar ele vai lá pra dentro, tá vendo? Puxa bem. Ó. Por isso que tem que ser um nó, uma laçadinha lá de dentro. Porque quando a gente puxa o nozinho, ó, ele vai lá pra dentro. Por isso o truque de puxar uma laçada lá de dentro pra fazer o nó, tá? E aqui, se você quiser conduzir ele mais um pouquinho, você pode conduzir. Vou conduzir só mais um pouco e depois cortar e vai ficar lá pra dentro, tá? Não tem necessidade de passar cola, nada disso. Aí vem aqui, ó, corta a rente, toma cuidado pra não cortar a carteira e pronto. Já até entrou lá pra dentro e está arrematado. Agora eu venho aqui, ó, na minha carteira, moldando ela. Moldando. Tá? Ó, essa ficou a parte de fora. E agora aqui, ó, quando você for dobrar a primeira vez, vai ficar, né, meia esquisitinha, vamos dizer assim. Por quê? A malha ainda não se adequou aqui, não assentou conforme a carteira, ó. Você não vai deixar ela assim jamais. Então você vai ter que ir puxando ela pra ela ir moldando conforme a carteira. Então, agora é a hora do molde, tá? Não adianta acabar e falar, gente, minha carteira ficou horrenda porque ficou toda torta. Ó, tá vendo? E aí você vai moldando ela, coloca em cima de uma mesa, vai amassando. Porque agora a malha, ela não tá acostumada a ficar assim, né? Nós estávamos crochetando ela, ela tava reta. Então agora ela precisa saber que o lugarzinho dela é esse. Então, como uma massinha de modelar, você vai moldando aí a tua peça até ela ficar conforme a gente quer e precisa. E agora é a hora da paciência, do molde. E olha só, olha a diferença, tá vendo? Ó, não fica aquelas abas, tá vendo? Então, conforme a gente for moldando ela, ela vai entrando no lugarzinho que a gente precisa que ela esteja. E olha só, como ela ficou super linda, uma peça super econômica, super rápida de fazer, ideal para você ter no seu catálogo como uma peça de entrada, né? Por ser uma peça menor, uma peça mais em conta. Dá para você fazer com outros tipos de fio tranquilamente, mas eu quis trazer aqui na malha para vocês conseguirem visualizar o resultado, como fica lindíssima também. E mesmo sendo na malha, ó, ela fica bem slim, tá? Fica bem bacana. E aqui a parte de dentro dela, ó. E aqui um truquezinho para ela ficar cada vez mais no lugarzinho da... Olha a diferença já que ela vai ficando, tá? Mas vai moldando aí que ela vai parar no lugarzinho que a gente precisa. Um truque é pegue algo pesado que você tenha. Eu tenho aqui, ó, meu marcador de fio. E deixe em cima durante um tempo aí, tá? Pode deixar de um dia pro outro, pode deixar algumas horas para fazer o peso mesmo, para ela entender que ela tem que ficar amassadinha. Então, depois de moldar bastante, pode pegar uns livros, alguma coisa e deixar ela aqui em cima um tempinho para ela ir se moldando, né? Se moldando não, né? Para ela ficar amassadinha certinha. O molde você que tem que fazer na mão, tá? Então, vou deixar ela aqui um tempo, depois venho mostrar para vocês o resultado para finalizarmos a nossa aula. A dica aqui, então, que eu falei para vocês, né? Deixar alguma coisa pesadinha em cima da carteira para
deixar ela mais retinha. Eu usei aqui o próprio porta-fio da Casa de Palha, tá? Que ele é pesadinho, né, de madeira. E olha só como ficou bem retinha. Olha só isso. Fica bem retinha, bem linda. E olha o resultado final dessa carteira, como ficou incrível demais. Ficou super linda, tá vendo? A parte aqui de dentro, né, que é toda forradinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Os bolsinhos. Cada bolsinho aqui tem o forrinho para quando a gente coloca o cartão, não ficar descendo um cartão, né, batendo no outro, não escapar, enfim. Ele é bem bacana. Tem forrinho aqui, ó, nessa parte também. E nessa partezinha aqui também. Ele é todo forrado. Fica super lindo. É uma carteira super slim, rápida, prática. É aquela pecinha ótima para você ter aí no seu catálogo, tá? E como eu falei para vocês, dá para substituir, se você quiser fazer com um fio de poliéster de 8mm, fica ao seu critério, certo? Então a aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários qual foi a parte da aula que você mais gostou, o que você mais gostou de aprender. Quando você reproduzir sua peça, me marca a Casa de Palha lá no seu Instagram, nós vamos amar ver o seu trabalho. E também já curta aqui o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima aula. Tchau!